Existe um prazo para o delegado concluir o inquérito policial? Existe um prazo para o delegado concluir o inquérito policial? Então, existe. Que prazo é esse? O delegado tem um prazo de 10 dias se o réu estiver preso, ou réu não, né? Que a gente nem fala em réu, a gente fala em indiciado. Como a gente está na fase da delegacia ainda, ele está ali como indiciado. Então, 10 dias se o indiciado estiver preso e 30 dias se o indiciado estiver solto, ok? Então, 10 dias se ele estiver preso e 30 dias se ele estiver solto. Isso aí, esse prazo está previsto no artigo 10 do Código de Processo Penal. Então, é lá que você encontra este prazo, que é a regra para o delegado, a autoridade policial, concluir aquele inquérito policial. 10 dias se o indiciado estiver preso, 30 dias se o indiciado estiver solto. E o que é que a gente tem mais? Gente, preste atenção aqui. Esse prazo pode ser prorrogado, professora? Pode. Pode ser prorrogado, mas desde que o meliantezinho esteja solto. Meliantezinho é um apelido carinhoso que eu dou para os meus meliantes, para quem não conhece e quem não sabe das minhas aulas. Tá? Então, pode ser prorrogado? Pode, se o meliantezinho estiver solto. Se ele estiver preso, o delegado não pode prorrogar este prazo, ok? Ele tem que concluir no prazo de 10 dias, como está previsto no artigo 10 do Código de Processo Penal. Agora, se ele estiver solto, inclusive isso também já foi questão de prova de OAB, já foi questão também de prova de concurso, em que eles botaram uma pegadinha, eles botaram que o delegado tinha um prazo de 10 dias se o meliante estivesse preso, e 30 dias se estivesse solto. Aí no finalzinho da questão eles botaram assim, porém pode ser prorrogado, tanto faz se o réu estiver solto ou preso. E o erro estava isso, eles pediram para marcar a questão incorreta, e você tinha que marcar isso porque precisava que o réu estivesse solto para que ele pudesse prorrogar aquele prazo. E essa prorrogação tem uma prorrogação por tempo definido, por tempo indeterminado. Ele não tem um tempo específico. Ele pode prorrogar enquanto for necessário. Obviamente que ele vai justificar a necessidade da prorrogação, e aí vai ficar por tempo indeterminado, prorrogando, até ele finalizar esta investigação. Tá bom? Só tem que se atentar, obviamente, ali ao prazo prescricional, né? Que tem que se atentar a isso, ao prazo do crime. Beleza, só que essa é a regra. Existem exceções. E quais são as exceções? Aí a gente tem a lei de drogas, que é uma exceção. Toma muito cuidado, porque se você se deparar numa prova com uma situação em que o delegado está investigando, por exemplo, um crime de tráfico de drogas, que é um crime previsto na lei de drogas, que é a lei 11.343 de 2006, repito, lei 11.343 de 2006, se o delegado se deparar se você se deparar com um prazo desse, lá no artigo 51 da lei de drogas, ele traz exatamente isso, que o réu, se ele estiver preso, o prazo é maior, é 30 dias que o delegado tem para concluir aquela investigação. E se o meliantezinho estiver solto, 90 dias. Então, toma cuidado, se for tráfico de drogas, se for qualquer crime, algum crime que esteja elencado ali na lei de drogas, guarda isso aí. A gente tem ali prazo de 30 dias, se ele estiver preso, e 90 dias, se ele estiver solto, no caso de crimes que estejam previstos na lei de drogas. E pode prorrogar? Pode. Ele traz uma prorrogação duplicada, ou seja, 30 mais 30 ou 90 mais 90. Ele pode prorrogar ali, se ele justificar, obviamente, que o delegado ele vai requerer ao juiz essa prorrogação. Ele espera o Ministério Público dar um parecer para que o juiz possa decidir. E aí essa prorrogação é o quê? Duplicada. 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias se o réu estiver preso, e se o réu estiver solto, 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias, no caso da lei de drogas. Só que aí a gente tem também um prazo diferenciado, que foi alguém que me perguntou aí, que já subiu, eu vi, no caso de crimes de competência da Justiça Federal. No caso, nos crimes de competência da Justiça Federal, a gente também tem um prazo diferenciado por força da Lei 5.010 de 66. Eu acho que é isso mesmo. 5.010, isso mesmo. 5.010 de 66, no artigo 66 dessa lei. Lá, quando a gente estiver diante da Justiça Federal, o prazo é diferenciado. O delegado tem um prazo de 15 dias, se o meliantezinho estiver preso, e 30 dias, se o meliantezinho estiver solto. Repito, na Justiça Federal,
O prazo, por força da Lei 5.010 de 66, lá no artigo 66 dessa lei, ela traz um prazo de 15 dias se o meliantezinho estiver preso e 30 dias se o meliantezinho estiver solto, para que o delegado possa finalizar esta investigação criminal, ok? Essa investigação, esse inquérito policial. E pode prorrogar? Pode prorrogar por mais 15 dias se o meliantezinho estiver preso. Olha que interessante. Na lei, nessa lei, ele não fala nada do solto. Ele fala só do preso. Olha que engraçado. É muito difícil a gente ver algo desse tipo, né? Na lei, ele fala assim, que pode ser prorrogado o prazo se ele estiver preso por mais 15 dias. Percebam. E aí, Pro, e se ele estiver solto, como é que faz? Aí você vai para a regra geral, por um prazo indeterminado, ok? Como a lei não falou nada, você vai para a regra geral, que é um prazo indeterminado se ele está solto. A lei só fala da prorrogação para se ele estiver preso, que é 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15 dias. Tudo bem, gente? Ainda temos outras exceções. Ah, é, Pro? Temos. Temos também crimes contra a economia popular. Se ele estiver investigando um crime contra a economia popular, por exemplo, lavagem de dinheiro, lavagem de capitais, um crime contra a economia popular, a lei de crimes contra a economia popular, que é a lei 1521 de 51, 1521 de 51, lá no artigo 10, no parágrafo 1º dessa lei, o delegado tem um prazo único de 10 dias para ele concluir o inquérito policial. Não importa se o meliante está preso ou se o meliante está solto. Então, nos crimes contra a economia popular, o meliante preso ou solto, o delegado vai ter um prazo único de 10 dias para poder concluir esse inquérito policial. E, por fim, a gente ainda tem outra situação. Olha, vixe, professora, quantas exceções? Vai fazendo aí, vai fazendo suas anotações e guardando para não ter erro. A outra situação é no caso de prisão temporária. Quando preso, ele está preso em prisão temporária. A gente também tem um prazo diferenciado aí para o delegado concluir o inquérito policial. Porque a gente tem como prisão provisória, né? Nós temos 3 tipos de prisão aí. Nós temos a prisão flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. Então, quando ele estiver em prisão temporária, preso temporariamente, a lei de prisão temporária, que é aquela lei 7.960 de 89, vou repetir para quem não pegou, lei 7.960 de 89, que trata, que é a lei de prisão temporária, ele traz um prazo diferenciado, ele traz um prazo para o réu ficar em prisão temporária. A prisão temporária, o nome já diz, prisão temporária, ele tem um prazo. E que prazo é esse? Se o crime que ele praticou não é hediondo, 5 dias, prorrogável por mais 5 dias. Se o crime que ele praticou é hediondo, 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. É o prazo que ele pode ficar preso temporariamente. O prazo que esta lei de prisão temporária traz é o prazo justamente que ele pode ficar preso. E é este mesmo prazo que o delegado tem para que ele possa concluir o inquérito policial. Então, no caso do réu estar preso, se a prova trouxer assim, que ele está preso temporariamente, que ele está em uma prisão temporária, ele vai ter um prazo diferenciado, delegado, para concluir o inquérito policial. Que prazo é esse? O prazo que está previsto na lei de prisão temporária, que é o prazo exatamente da prisão temporária, que é 5 dias prorrogável por mais 5 dias, pode ser prorrogável por mais 5 dias, se ele estiver praticado um crime que não é hediondo, e, no caso dele ter praticado um crime hediondo, como, por exemplo, um homicídio qualificado, ele vai ter um prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Tudo bem, gente? Então, não esquece, só cabe aí, nesse caso, esse prazo diferenciado em inquérito policial para prisão temporária, se o meliantezinho estiver ali em prisão temporária.